guerreiros, tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde do homem, shape, essas coisas. Pessoal, vou trazer um pouquinho da minha experiência, do meu relato, da minha história pessoal, para ver se vocês também se identificam com isso e buscam uma melhoria para vocês, porque faz muito bem, caras. Vejam só, eu ali quando era novo, é normal, né, pessoal, que todos tenhamos um bom físico. Claro que não é para todos, mas a minha genética familiar, ela é muito boa. E quando mais novo, eu fui abençoado com uma boa genética e era fácil para mim manter isso. Eu entendo que para muitos não é fácil. Tem pessoas que têm uma tendência genética familiar a engordar ou a serem magros demais. E isso é comum no nosso meio. Eu, naturalmente, tinha um bom corpo, muito bem definido, mas por ser adolescente, caminhava muito, né, pessoal? Não tinha carro. Demorei anos para ter o meu primeiro carro, né? Andava muito de bicicleta também, né? Então, o que acontece, pessoal? Vai passando o tempo, você compra um carro, aquela distância que você fazia a pé, você já não faz mais, o cara vai ficando preguiçoso, o cara vai ficando vagabundo, e o cara começa a fazer de carro. E a vida do cara, que antes era um exercício físico compulsório, hoje já não é mais. Ele já começa a praticar exercícios físicos de maneira mais, como eu vou dizer, organizada dentro de uma agenda de tempo. Ok, isso é bom também, mas pequenas distâncias não tirariam um pedaço que a gente fizesse uma caminhada, né? Mas é complicado o cara se reacostumar a costumes antigos que nós tínhamos. Então o que acontece, pessoal? A partir do momento que eu comprei o meu primeiro carro, eu já comecei a perder um pouco o shape, que ali conforme foi passando a idade, ali 25, 26 anos, eu comecei a fazer academia. Somente nessa idade, pessoal, eu comecei a fazer. Só que daí o que acontece, caras? Ainda que eu comecei a treinar, mas eu lembro que a minha rotina, ela mudou muito. Eu busquei mais um emprego. Então o que acontece? Eu trabalhava durante um dia de chefe de gabinete aqui na minha cidade, na Câmara de Vereadores, e trabalhei 4 anos como chefe de gabinete, organizava o trabalho da Câmara. E o que acontece, pessoal? Na madrugada eu ainda trabalhava em um hotel, fazia o turno da madrugada nesse lugar. Então eu trabalhava cerca de 16 horas por dia e ainda fazia faculdade. A questão é que nesse hotel era permitido você dormir, né? Que o lugar, ele na verdade, ele não podia ficar sozinho. Então era permitido pelos donos, olha, assim que entrar todos os hóspedes, você pode dormir. Então o que acontece, pessoal? Ali por volta de 2 da manhã eu ia dormir. Daí já tinha chegado todo mundo e acordava às 6 da manhã, colocava o café da manhã. Às 7 horas eu saía da pousada, ia direto para a academia. De lá eu saía de banho tomado e iniciava às 8h30 na Câmara de Vereadores. Já chegava acordado. Daí os dias que não tinha faculdade, eu saía da Câmara às 6 da tarde e dormia. Ia para casa e dormia até a hora de ir trabalhar novamente, né? Nesse hotel. Só que o que acontece, pessoal? Isso dali desregulou todo o meu corpo. E mesmo eu estando na academia, eu comecei a engordar. Na época, de maneira inexplicável, ainda não entendia. Conforme fui passando com o personal,
e médico, fomos entendendo que o fator era sono. Como eu vivia constantemente com sono, sempre dormindo muito pouco, eu comecei a engordar. O meu corpo começou a ficar totalmente desregulado. O que eu quero dizer, pessoal? Para alguns dos nossos, vai resultar em ganho de peso, dormir mal. Para outros, vai resultar em perda, vai ficar muito magro, vai depender muito do corpo de cada um. Gente, e o que acontece? Dormir mal de noite ocasiona a perda, a diminuição da produção de testosterona. E, e isso para o homem é grave, caras, porque nós precisamos de testosterona até para raciocinar. Quem não está ligado nisso que eu estou falando, por favor, dá uma pesquisada rápida na internet, não leva muito tempo. Caras, o homem ele precisa de testosterona para tudo. A testosterona é o nosso óleo, digamos assim, ela é o óleo no nosso motor. Até para pensar nós precisamos de testosterona. Um homem com baixa testosterona, ele tem confusão mental, ele tem esquecimentos, dificuldade de concentração e também acontece do cara não acordar mais de manhã com a ereção matinal, que é tão costumeira, né, no homem. Se você acordar sem ereção matinal, é porque já está tendo algum problema. Então, o que acontece, pessoal? Eu saí desse emprego, eu concluí os meus objetivos financeiros que eu tinha. Comprei um carro bala na época, era um Vectra, um Challenge prata, rodas 17 rebaixado, rodas raiadas, lindo o carro, pessoal, lindo, um baita de um carro. Era um carro comedor, irmãos. Gente, comia muita mulher com aquele carro, porque mulher não entende de carro, né, pessoal? É um carro que ele não é um carro muito caro, mas ele era caríssimo na época que ele foi feito. E até hoje ainda ele parece um carro imponente, então ele engana, né? Mulherada não entende porra nenhuma de carro. Acabava pegando muita mulher também, por conta disso. Eu acho, né, pessoal? Não vamos nos enganar, né? Então o que acontece, irmãos? Eu comecei a cuidar um pouco mais da minha saúde, ali naquele período, comecei a melhorar, comecei a mudar alguns hábitos. O que acontece, pessoal? Fui perdendo peso naturalmente, fui perdendo peso, só que a questão é que eu cheguei a 106 quilos, meus irmãos, 106 quilos. Eu sou um cara grande, eu tenho 1,82, sempre fui parrudo, mas a questão é a seguinte, pessoal. Quando eu parei com esse trabalho, eu parei também com a academia, até reorganizar o meu tempo e a minha agenda. Caras, em 2 meses e meio, eu perdi quase 20 quilos, meus irmãos. Quase 20 quilos. Fiz uma dieta regrada à base de carne, saladas e sopas e perdi muito peso. E esse peso eu perdi praticamente ao natural. Eu não estou dizendo que isso vai funcionar para todos, certo? Porque cada um tem um corpo, uma fisiologia diferente, né, meus irmãos? Mas funcionou para mim. A questão das sopas, aí eu abandonei, logo que eu atingi o peso que eu gostaria. Abandonei essa parte das sopas e depois peguei mais um pouco de peso, mas dentro de um limite aceitável. Hoje eu estou com 90 quilos. Eu me considero um pouco acima do peso, porque eu não tenho mais abdômen, meus irmãos. Eu não tenho mais abdômen. Eu estou com gordura abdominal. Não estou gordinho, não estou barrigudo, mas o abdômen sumiu. O shape sumiu, ele não existe mais. Então o que acontece? Voltei a uma dieta baseada em sopas. É óbvio, caras, que eu não me privo de comer um cachorro quente aí durante a semana. Não vejo problema nisso, mas isso é um dia ou dois no máximo. O fato de eu ter voltado a me alimentar melhor,
mais saladas, sopas, diminuição do pão. O pão é algo que destrói o homem, irmãos. O homem ele é muito atingido pelo pão. Não só pela questão do glúten, caras, mas a gordura do pão, o carboidrato do pão, ele é algo que ele quebra a cadeia de produção de testosterona no homem. Ele ferra com aquilo. E quando alguns dos nossos começam a adquirir muita gordura abdominal, irmãos, isso daí se quebra, essa produção de testosterona, ela é quebrada e o hormônio feminino que entra no lugar. É progesterona. Por isso que vocês veem aí que tem alguns dos nossos que são mais gordinhos que começam a criar bunda, sabe? Os caras ficam tetudo, começam a criar peito, por causa que dá essa quebra de produção hormonal no homem. E, gente, isso é muito importante para o cara. Vocês têm que prestar atenção nisso. Enfim, pessoal, eu comecei a me alimentar melhor e pela minha região aqui ser muito fria e muito chuvosa, eu peguei e comprei uma esteira para correr em casa. Comprei uma esteira eletrônica, certo? Porque não pelo frio é tranquilo, é bom correr no frio. Mas, pessoal, chove muito aqui. Então, acaba que alguns dias você não consegue correr. E hoje, pessoal, a minha principal intenção em adquirir boa saúde é pela questão do envelhecimento. Eu tenho 36 anos. 36 não, perdão, caras. Fiz 37 agora dia 20. Estou com 37 anos. Ainda não me acostumei com a novidade. Mas enfim, fiz 37 anos e eu penso na questão do envelhecimento. Precisamos envelhecer bem, meus irmãos. Vocês podem notar que o homem ele envelhece muito melhor do que a mulher. No caso, nós melhoramos com a idade. Eu posso dizer para vocês que, tirando a parte de não estar com um shape, é a melhor época da minha vida em termos de beleza. Eu não, como posso dizer, eu não esperava que fosse melhorar, mas vendo o histórico da maioria dos homens, é visto e é constatado, inclusive pelas colheres, que os homens envelhecem muito melhor. E hoje são poucas as mulheres que eu conheço, pessoal, que envelheceram bem. As que eu conheço que envelheceram bem, elas tiveram que se subjugar a processos estéticos e físicos muito maiores do que um homem teria que fazer. Na verdade, eu conheço homens que não fizeram nenhum tipo de procedimento estético, ou seja, de academia, e envelheceram muito melhor do que suas atuais esposas ou namoradas. Então, o que acontece, pessoal? Essa questão do cuidado com o nosso corpo, ele vem de encontro a essa questão do envelhecimento, de envelhecermos bem, de atrasarmos o declínio, pessoal. Vocês podem ver que há alguns anos atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, o declínio físico, ele se dava mais cedo em algumas pessoas. Você via pessoas com 60, 65 anos sofrerem o declínio físico e apenas sobreviverem após isso. Pessoas que encerravam sua vida aí aos 85, 86 anos de idade, mas com um declínio gravíssimo. Como falei para vocês, na minha família, algumas pessoas têm uma genética muito boa. A minha mãe é um desses exemplos. A minha mãe tem 70 anos de idade, ela faz academia, ela sempre se alimentou bem e ela é relativamente bonita para 70 anos de idade. Normalmente as pessoas não dão 70 anos para ela, dão 52, 53 anos. Tem uma pele muito boa ainda, é uma pessoa bem nutrida, se alimenta bem. Tudo isso, ela está envelhecendo bem, está com 70 anos e é visto, pessoal, que o declínio físico dela está longe ainda, segundo até os próprios médicos. É uma pessoa que consulta
periodicamente. Então, o declínio dela ainda está longe, mesmo aos 70 anos. Mas uma hora ele vai vir, e quando vem, ele vem de imediato. É notável, né, o declínio quando ele chega numa pessoa. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós temos que fazer o possível para empurrar esse declínio o mais para o fim possível, cuidar do nosso corpo. Você buscar o shape é bacana, do ponto de vista estético, você vai se sentir melhor, você vai se sentir um cara mais seguro, porque você vai estar numa atmosfera de bem-estar, que o teu próprio cérebro vai estar criando. E isso é bom para você. Você, por consequência, por tabela, vai pegar mulher, vai conhecer mulheres, mas o principal não é esse, pessoal, não é isso o principal. O principal, meus irmãos, é a sua saúde. É você procurar viver de uma forma que você consiga empurrar para frente esse declínio físico e mental e ter uma boa vida enquanto você envelhece. Eu estou com 37 anos, eu jogo futebol periodicamente, estou buscando espaço agora para voltar aos treinos de jiu-jitsu. Como já falei para vocês, eu sou um praticante, não sou um lutador. Eu gosto de praticar, principalmente para minha alma, porque o jiu-jitsu faz muito bem para a alma, irmãos. Ele ensina humildade, né? Você é vencido pelo seu adversário, e você ser vencido pelo seu adversário lhe mostra humildade. Lhe mostra não, você aprende humildade. Principalmente se o seu oponente que lhe vencer também for um cara humilde. E se você for o vencedor, após a sua vitória, é costume você agradecer o seu adversário por aquilo que você aprendeu com ele. Eu sempre fiz isso. Quando ganhava uma luta, um rola, como dizemos, né? Eu costumava agradecer o oponente, porque certamente não foi fácil vencê-lo, e durante esse ato da vitória eu aprendi situações novas. E mesmo aquelas lutas que perdi, que foram a maioria, na verdade, eu mais perdi do que ganhei no jiu-jitsu, eu agradeci o oponente vencedor, porque aprendi com ele. O jiu-jitsu você aprende sobre altíssima pressão. É como você jogar xadrez com 80 quilos do outro lado, botando pressão sobre você, fazendo você pensar. O jiu-jitsu é isso, pessoal, ele faz você pensar. Então, o meu conselho para vocês é: tá muito preso em casa, tá muito na frente do computador, de repente a sua profissão é essa, é algo em home office ou no próprio escritório. Pessoal, o que acontece? Você fica muito tempo na frente do computador, o teu cérebro está produzindo dopamina o tempo todo. Você está ficando viciado em dopamina e você não sabe disso. Vocês entendem o que eu quero dizer? E às vezes é o seu trabalho, tudo bem, mas de alguma forma você vai ter que sair dessa zona de conforto para cuidar do seu corpo e da sua mente, meu irmão. Então o que acontece? Tem também aqueles rapazes que estão em casa apenas jogando jogos o dia todo e realmente estão a tal ponto desanimados com tudo e com a sociedade que não querem mais sair dessa situação. Tem sido difícil. Enquanto fui professor, pessoal, eu tive muitos alunos que passavam por essa situação. Gostavam de ficar em casa o dia inteiro, na frente do computador, jogando jogos eletrônicos ou no videogame. Eu também gosto, irmãos. Eu tiro um tempinho do meu dia para jogos eletrônicos. Adoro. Mas o que acontece? Tudo tem um limite. Alguns desses alunos eu notei que eles eram depressivos e buscaram, de certa forma, um consolo na frente dos jogos eletrônicos, porque viciaram-se em dopamina. E, por consequência, pessoal, tinham um péssimo desempenho na escola e, inclusive, na sua vida social. Tornaram-se incels por causa do tipo de costume que assumiram. Outros foram para esse costume de ficar em casa
na frente do computador, porque já eram incels, perdão. Entenderam, rapazes? Já tinham esse costume. Uns se tornaram e outros foram para os meios eletrônicos porque já eram. Mas enfim, o que eu aconselhava para alguns, pessoal? Banho frio. E a questão era fatal, meus irmãos. Funcionava. Os caras chegavam na escola diferente e eles falavam, entre eles, galera, conselho do SOR deu certo. Tô tomando banho frio de manhã e mudou, tô diferente. Quando eu começo a ficar desanimado ao longo do dia, eu vou e tomo um banho frio. Caras, pasmem, eu vi adolescentes de 16 anos montando grupos no WhatsApp de desenvolvimento pessoal, com base nos conselhos que eu dava para eles, nos intervalos, no recreio. Muitos alunos se reuniam à minha volta, no recreio, nos dias que eu não jogava uma bolinha com eles, né? Mas eles se reuniam para ouvir algumas hard pills que eu passava para eles, inclusive para as meninas também. Já falei aqui em vídeos anteriores que, inclusive, alunas feministas vinham para conversar comigo, para solicitar esclarecimentos, porque tinham confiança na minha pessoa, sabiam que eu os amava como filhos. Não estou mais dando aula, irmãos. Esse ano não estou dando aula, ano de 2021. Confesso que sinto falta dos alunos. Não sinto falta da burocracia que um professor tem e nem do baixo salário. Disso não sinto nem um pouco de falta. Estou me realizando financeiramente agora, graças a Deus. Mas é uma coisa que eu sinto falta, é de dar aula, é do contato com os alunos e de ter esses momentos com eles, que eram gratificantes. Eu recebo mensagens diárias de ex-alunos ainda falando a respeito dos conselhos que dei, e isso para mim é gratificante. Então o que acontece, pessoal? Muitos desses alunos começaram a cuidar da saúde, alunos que antes eram depressivos, começaram com coisas simples. O banho frio foi apenas o primeiro passo, meus irmãos. O banho frio era uma coisa que dava uma disposição, dava um gás a mais para o cara ter um incentivo para começar a correr. Muitos de vocês vão achar que é bobagem isso, mas funcionou para muitos deles, meus irmãos. O cara era depressivo, começou a tomar um banho frio, começou a hackear o cérebro dele. Disse, cara, você tem que enganar o seu cérebro, precisa enganar ele. Precisa tirar o teu cérebro da zona de conforto, fazer ele ficar alerta. Meus irmãos, a água fria é o quê? O que teu cérebro entende como água fria? É morte. Quando o teu corpo tá sendo bombardeado com água fria, o teu cérebro entende que você está morrendo. E o teu corpo começa a produzir adrenalina, ele começa a produzir um monte de coisas que estavam paradas, que são coisas que vão mantê-lo vivo. Vocês estão entendendo, gente? É que nem o ser humano quando começa, sei lá, quando ele pega fogo, quando ele começa a se afogar, quando ele está numa situação de perigo, o corpo começa a produzir uma série de substâncias para manter você vivo, para fazer você sobreviver. Vocês entendem o que eu quero dizer? O banho frio é um desses hacks, meus irmãos. Ele ajuda. E para alguns foi o que precisava. Foi o pino que tinha que ser tirado da granada. Começaram a praticar esportes, começaram a correr juntos, saíam para correr, começaram a cuidar do corpo. Um deles, até hoje cedo, me mandou mensagem e me mandou vídeo dele lutando jiu-jitsu no submission. Fantástico, o rapaz venceu, o cara ficou rápido, o cara ficou com agilidade, meus irmãos. Aquilo até me motivou a procurar mais rápido ainda um lugar para voltar a treinar. Então o que acontece? A nossa saúde é importante. Para o sistema, pessoal, não é importante, tá? Para o sistema, para a sociedade, a nossa saúde ela realmente não interessa. Morrem 63% mais, pessoal, de homens de câncer de próstata do que mulher de câncer de mama. E as mulheres têm 83% mais recursos
para a prevenção de câncer do que os homens. Vocês entendem? Isso é um número. Isso é um dado real, pessoal. Não estou inventando aqui. Procurar aí na internet, vocês vão ver. Os homens, eles são abandonados pela sociedade. A sociedade não está nem aí para a nossa saúde. Então nós mesmos temos que arregaçar as mangas e pensar nisso. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. Eu me preocupo com vocês, irmãos. Quero que vocês envelheçam bem. Mesmo aqueles que são mais jovens. Que vocês tenham uma boa vida. Você está com o corpo em dia, ajuda muito. Eu agora, pessoal, estou correndo. Todos os dias eu corro um pouquinho. Na minha esteira, isso tem me feito muito bem. Jogo uma bola. Isso também tem me ajudado bastante. E eu quero atrasar o máximo possível o meu declínio físico e mental. Leio também bastante, costumo ler, tenho muitos livros aqui na minha casa, sempre gostei muito de ler desde criança. Isso faz bem para a mente e faz bem para o corpo. E quando você também ajuda o seu corpo, beneficia o seu corpo com exercícios, isso também está sendo importante para a sua mente. Alguns dos nossos irmãos sofrem com a falta de confiança, certo? E a partir do momento que você adquire um shape bacana, um corpo legal, que você se sente bonito, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir bem, a sua autoestima melhora. Você levanta melhor para trabalhar. Você quer até melhorar de vida. Acontece isso. E essas coisas eu falo, meus irmãos, não com o objetivo de vocês conquistarem mulheres. Isso é o que os PUAs falam. Eu digo para vocês fazerem isso, porque vocês vão estar conquistando cada vez mais a liberdade de vocês e o bem-estar. Mulher, meus irmãos, é consequência. Eu estou vivendo um momento da minha vida agora que eu estou fugindo de mulher. Eu estou procurando eliminar da minha vida qualquer tipo de tentação nesse sentido, nesse aspecto. Porque eu estou num ponto de busca e evolução espiritual. Eu tenho buscado isso para mim. E buscar um corpo saudável é a cereja do bolo. Então eu digo para vocês, pensem na saúde de vocês, a curto, médio e longo prazo. Procurem planejar aonde vocês querem estar daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos com o corpo de vocês. Não deixem a sociedade lhes dizer que o homem não evolui muscularmente após os 50 anos. Isso é mentira. Eu canso de ver na internet homens que estão evoluindo muito, meus irmãos. Os caras com 50, 52, 53 anos, os caras buscando shape e conseguindo alcançar. Só que é interessante que nos programas de televisão que tratam de saúde, eles nunca mostram esses homens. Vocês acham isso curioso? Esses homens que alcançam a saúde, até tardiamente, eles não são vistos na televisão. Fala-se somente sobre a saúde da mulher. Então, pessoal, já que a sociedade não se preocupa conosco e o sistema quer mais é que envelheçamos mal, gordos, cheios de doenças, vamos nós nos preocuparmos com nós mesmos, meus irmãos. Eu me preocupo comigo e me preocupo com vocês também. Pessoal, se inscreva no canal, ative aí o sininho para você estar recebendo as notificações aí. O nosso canal está crescendo depressa, galera. Já passamos aí de 730 inscritos em mais ou menos 1 mês de canal. Estamos crescendo depressa, né? Quero agradecer aí aos canais que têm nos apoiado. Aí o Casa que é bom, curta lá o canal deles. Lá o canal do Trunks do Futuro também está dando um apoio. O canal do Migtal Tatuado, Migtal Operário, GadoCast, também me deu uma força muito grande aqui na criação do canal. E me manda um convite de amizade lá no Facebook também, Aquiles Redux. Me segue lá no Instagram também. Lá no Facebook eu estou mandando Red Pills diárias, está sendo muito interessante lá o Facebook, pessoal. Está sendo muito legal mesmo. Estou fazendo amizades muito boas, muito saudáveis. Lá no Facebook temos tido
a oportunidade de debater os temas que nos rodeiam, gente. Tem realmente sido enriquecedor participar dos canais e grupos masculinistas. Temos realmente recebido grande conhecimento nos últimos tempos e temos evoluído também. Pessoal, é isso por hoje. Deixe seu comentário aí, deixa aí a sua sugestão de vídeo. Eu sei que muitos já têm deixado. Algumas coisas eu consigo fazer logo, outras eu espero um pouco mais. Mas não desanime, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão de vídeo ou deixa aí o seu relato. Um abraço, guerreiros. Força!